Bom dia, meus amados, meus queridos. Hoje eu quero estar conversando com você, convidando você a meditar comigo em um tema que é um tema comum para o cristão, para aquele que já é convertido, para aquele que já é batizado. Não posso dizer que seja um tema polêmico, mas é um tema de repente um pouco e muitas vezes incompreendido nas igrejas. Você que de repente não participa de uma congregação, você que de repente não tem uma congregação e que esteja de repente assistindo esse vídeo, né? Muitas vezes pode questionar essa situação, mas aqui vai ser um momento para que nós possamos juntamente, né? Cristãos, não cristãos, praticantes, não praticantes, membros de igreja, de congregações e não membros, refletir um pouquinho sobre esse assunto que é a ceia do Senhor. Muitos de nós, né, concordamos com certas atitudes e discordamos de outras atitudes, porque na realidade nós não buscamos a compreensão dentro da palavra. É muito importante entendermos que é necessário buscarmos a compreensão dentro da palavra e compreendermos aquilo que o Senhor estabelece ou estabeleceu neste momento, deste ato. A Santa Ceia do Senhor nós vamos encontrar, né, ali em Mateus, capítulo 26, do 17 ao 30, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12 em diante, em Lucas 22, do versículo 7 em diante, em João 13, 18 em diante, e uma síntese, né, uma orientação que é muito usada e citada, inclusive, nas igrejas, que está em 1 Coríntios 11, né, que a maioria das pessoas lê apenas do 23 em diante. Mas, na realidade, ela começa ali no 1 Coríntios 11, 17 até o 34, que é importante estarmos lendo, na realidade, a Bíblia inteira, né? Nós precisamos estar lendo, mas para nos apegarmos especificamente à ceia, essas referências são as principais. Então, eu vou repetir para quem quiser se aprofundar, está em Mateus 26, do 17 ao 30, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12, Lucas 22, a partir do versículo 7, João, do capítulo 13, a partir do versículo 18, e a síntese, né, que está em 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Bom, em primeiro lugar, nós para entendermos a Santa Ceia, precisamos compreender o que é uma Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é um momento que nós devemos fazer, é uma obrigação, é uma ordenança do Senhor para fazermos em memória do Senhor. Então é um ritual que é obrigatório para os cristãos, né? É diferente da Páscoa. A Páscoa é um outro rito. A Páscoa é um mandamento também, é uma diretriz, é uma lei que o Senhor instituiu e que todo judeu e todo cristão também deve fazer. Mas não é a Páscoa do ovinho de Páscoa, tá? Mas não vamos nos aprofundar nessa parte aí. Vamos nos ater aqui à questão que é a Santa Ceia. A Santa Ceia ela se confunde com a Páscoa, porque a Santa Ceia ela foi instituída na Páscoa. Porém, a Santa Ceia ela não é necessariamente na época da Páscoa, mas sim todas as vezes que nos reunimos em memória do Senhor Jesus Cristo. Por que isto? Primeiro, a Santa Ceia ela é um ato de obediência, porque nós devemos nos apegar nesse princípio que é a obediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer, né, do que justificar, do que pagar, do que sacrificar. Então,
o primeiro ponto é obediência. Nós precisamos obedecer e fazermos a Santa Ceia em memória do Senhor. E para isso nós precisamos nos reunir, que a palavra diz: fazer isso todas as vezes que vos reunir em memória de mim. Então, é uma obediência e é uma forma de recordarmos a vinda do Senhor, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Quando nós falamos em vinda do Senhor, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, significa que a partir do momento que nós fazemos esse rito, essa recordação, nós precisamos conhecer. Nós não podemos recordar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não vi, aquilo que eu não compreendo. Então é necessário compreender, é necessário conhecer. Como é que eu vou recordar algo que eu não vi, que eu não conheço, né? Fazer em memória, para estar na memória, você tem que ter conhecimento do fato, né? Em segundo, é um fortalecimento da nossa conexão com o Senhor. Essa é uma das principais situações após a obediência, é claro, por isso que eu coloquei a obediência em primeiro, né? Que é o principal significado da nossa Santa Ceia do Senhor. É fortalecer a nossa conexão com o Senhor. Reconexão daquele que perdeu a conexão, é a conexão, o fortalecimento da comunhão entre nós e Deus, é o fortalecimento da conexão entre nós, irmãos, né? É o momento de nós nos unirmos como igreja, um momento de comunhão. Agora, se nós estamos fazendo uma comunhão entre irmãos, e aí que vem o grande dilema. Se nós estamos fazendo uma reconexão, não é uma conexão, é uma reconexão, ou seja, eu já estava conectado, então eu estou ou fortalecendo essa conexão, ou estou reestabelecendo essa conexão que eu havia perdido por algum motivo. Pode ser por pecado, por erro, porque nós caímos, né? Mas como pode ser simplesmente por um enfraquecimento e nós precisamos fortalecer essa nossa conexão. Então isso significa que é entre aqueles que participam já do corpo de Cristo, aqueles que já conhecem a Cristo. E conhecer a Cristo é como diz a palavra: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço porque eu vejo. Hoje eu participo contigo do seu próprio corpo. Então, a Santa Ceia, ela é voltada, é direcionada e, por ser uma questão de obediência, ela é obrigatória ao cristão. O cristão, ele deve participar da Santa Ceia, porque é exatamente essa reafirmação, essa comprovação, esse testemunho que você é cristão. Né? E é esse momento de comunhão entre os seus irmãos, para que você seja fortalecido e para que você fortaleça outros. Por isso que em Coríntios, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele relata uma série de situações onde ele inclusive adverte certos comportamentos. Mas, pastor, a questão aí maior é que também existem situações que as crianças não participam. Não é servido ceia para essa criança, não é servido ceia para aquele que não é batizado. Nós vamos entrar aí numa seara que é complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. Porque veja, a criança, ela precisa ser educada. A criança, ela precisa ser ensinada. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Se a criança é filha de pastor, se a criança é filha de crente, ela é filha. Ela ainda não é. Ela ainda vai ter que ter discernimento, conhecimento. Vamos esquecer essa questão, mas a criança é pura, a criança não tem pecado. Todos nós somos pecadores. E não é pelo pecado que nós não participamos da ceia. Nós não participamos, não devemos participar, se não nos sentirmos dignos.
Se eu me sinto sujo, como é que eu vou pôr uma roupa branca, por exemplo, que vai aparecer imediatamente? Aí eu levei um jato de barro, fui ali pôr uma camiseta branca, sujou, né. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados, conhecendo, né. Esse momento é um momento de comunhão entre aqueles que já fazem parte desse corpo. Ah, você pode ter caído, pode ter sim, você se machucou, você se sujou, toma um banho, se limpa. É para isso que tem o arrependimento, confessar os pecados. É para isso que você tem os seus pastores, seus líderes, para que possa te orientar, para que você realmente possa se arrepender e ser reconduzido à comunhão, reconduzido ao caminhar com Cristo. Então é necessário, irmão, que a gente compreenda isso. Ah, mas a criança não pode? Não deve. Poder até pode. Ah, mas e o visitante na igreja, aquela pessoa? Veja, cabe aos pastores, aquelas pessoas que estão ministrando a ceia, né, fazer uma orientação em aberto, sem citar nome, sem constranger, quais são as regras. Por quê? Porque se nós estamos fazendo um momento que deveria ser comunhão, veja, quando Jesus faz a Santa Ceia, ele faz num local fechado e somente para aqueles que estão caminhando com ele. Ele não faz em praça pública, não faz num templo aí aberto para todo mundo, não. Ele está ali no local fechado, que só estão ali presentes aqueles que caminham com ele, que o conhecem. Esse é o espírito da Santa Ceia. Mas infelizmente, quando nós fazemos a Santa Ceia, ou felizmente, né, que também tem a questão que se está propagando a palavra, você faz em ambiente aberto e você não impede ninguém de entrar. Mas cabe àquele que está ministrando orientar o significado da Santa Ceia. E quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve participar. Como diz o apóstolo Paulo, julgue-se cada um a si mesmo. O que não podemos fazer é falar, não, você não pode participar. A pessoa que vai se julgar. A pessoa que sabe o estado dela, se ela tem condição, se ela conhece, se ela não conhece, se ela é membro, se a pessoa é membro da igreja, com certeza, ela já conhece os conceitos. Ah, mas se é um visitante, uma pessoa que está vindo pela primeira vez na igreja, não tem mal nenhum. Ela pode participar? Não deveria, mas pode. Mas de repente ela não tem conhecimento, não tem orientação. Eu já servi ceia para a pessoa e a pessoa pensou que era uma festa. Estava servindo um cafezinho, salgadinho, um pãozinho. A pessoa até falou, nossa, que legal, aqui serve um pãozinho. Não tinha conhecimento, não estava com atenção no que era falado. Eu ia falar para a pessoa não pegar? De maneira nenhuma. Então, a Santa Ceia, ela é um momento de comunhão entre nós. O certo seria se nós fizéssemos fechado, local restrito, para a entrada somente dos membros, assim como Jesus fez. Mas nós temos que aproveitar também essa oportunidade de levar a palavra. Nós devemos também levar a oportunidade de que venham outras pessoas que não são da nossa congregação, que podem estar caídos, né? Podem estar perdidos pelo caminho, e se reconectar, se arrepender e voltar aos caminhos. Porque para essa pessoa que está participando da Santa Ceia, sem ter condições, sem ter conhecimento, sem ter discernimento, não tem mal nenhum. Ela não será condenada por isso. A condenação vai para aquela que tem conhecimento, discernimento e participa sem dar nenhuma reverência ao Senhor. E, portanto, para nós é muito importante a Santa Ceia. Mas não é importante impedir que outras pessoas participem. É importante orientar quem deve, quem não deve, como é a forma, qual o significado da Santa Ceia. Isso é necessário. Mas impedir? Não. Pode participar? Pode. Não deveria. Mas quem vai fazer esse julgamento é você, a pessoa que está ali. Porque, na realidade, deveríamos ser nós, fazer um momento fechado.
mas com outros objetivos, com outro olhar, com um olhar que nós temos com relação a alcançar almas, nós também fazemos em aberto. Mas não faz mal algum. Então é importante entendermos que o que nós não podemos é deixar de fazer a Santa Ceia, é ficar nos preocupando com aquele que não poderia ou não deveria participar. Mas ao contrário, buscarmos a comunhão não só com aqueles irmãos que estão ali, que realmente pelo nosso olhar, tá? Porque cada um julga a si mesmo, mas pelo nosso olhar ele está em comunhão com a igreja e pode participar. Então, nós nos preocupar apenas com eles. Não, nós temos que aproveitar esse momento para levar amor, compreensão, levar o carinho, sabe? Trazer essa pessoa para o entendimento da palavra. Esse é o grande objetivo, é a comunhão, levar, propagar a palavra do Senhor. Nenhum momento, nenhuma parte da Bíblia diz que alguém tentou adentrar ao local onde Jesus estava para fazer a Santa Ceia e eles impediram ele de entrar. Não diz nem que tentou, nem que tentou. Mas eu acredito que não teve ninguém que tentou adentrar. Mas também não diz que tinha ninguém ali que não era, né, discípulo de Jesus, que não caminhava, que não o conhecia e que não estava em comunhão. Então compreenda, Santa Ceia é muito importante. Se é feita uma vez no mês, uma vez no ano, todo final de semana, Santa Ceia do Senhor não tem uma determinação de data. Você pode fazer uma Santa Ceia, se reunir na sua mesa da sua casa, fazer isso todas as vezes que se reunir em memória de mim. Se você se reunir com a sua família, né? É diferente da comunhão da igreja, mas você pode tornar, por exemplo, o seu jantar uma Santa Ceia. Não é uma ceia simbólica conforme a palavra? Não. Isso aí é uma outra situação. Mas que a tua Santa Ceia no seu lar também é importante. Ou seja, a sua ceia se torna santa. Porque você se reuniu com a sua família, com seus entes queridos, e chamou para a presença na sua casa, no seu lar, naquela mesa, o Senhor. Então é necessário compreendermos a Santa Ceia, a Ceia Santa. É necessário compreendermos quem participa, quem não participa, quem pode, quem não pode. Tá bom? Eu espero ter podido auxiliar um pouquinho mais na compreensão desse tema, que muitas vezes nós ficamos tristes com algumas situações que a gente vê na igreja, com algumas situações das pessoas, mas não nos cabe fazer esse julgamento. Nos cabe orar. Orar por cada pessoa, por cada um que de repente não tem conhecimento, não tem discernimento e participa de qualquer maneira. Mas que o Senhor possa cuidar dessas pessoas de uma maneira que eles possam vir a compreender e possam ser alcançados pela salvação. E dessa forma, eu termino aqui com minha oração pedindo ao Pai para que Ele possa tocar no meu, no seu coração, no coração de todos aqueles que um dia participaram, mesmo que indevidamente. Que esse momento, esse suco de uva, esse vinho, esse sangue do Senhor, que esse pão, que essa carne do Senhor, que esse pedaço do corpo de Cristo realmente venha a florescer como uma semente e ele possa vir a ser mais uma pessoa, mais uma alma salva, mais uma alma a realmente participar do corpo do Senhor, em espírito e em verdade adorá-lo sempre. Que tenha mais uma alma salva. Nesse momento é que eu oro ao Senhor e peço. E assim seja feita na sua vida. Deus abençoe. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor. O Senhor te ama. Até lá. Tchau, tchau, gente.